bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos trabalhar a habilidade EF07MA24, que fala sobre triângulos. Ângulos retos, como identificar? Identificar ângulos menores que 90 graus. Como reconhecer ângulos maiores que 90 graus? Como construir os ângulos? O ângulo formado pelo ponteiro do relógio. Está começando CMSP Notícia. O CMSP Notícia está começando hoje. Nós vamos trabalhar a habilidade EF07MA24, que vai falar aí sobre a construção do triângulo. Isso mesmo. Então, a construção do triângulo utilizando régua, compasso, reconhecer e, caso aí, as consequências, né, as condições de existência do triângulo. Quando a medida dos lados utilizados, né, quanto você vai utilizar, transferidor para medir esses ângulos internos e verificar que a soma dessas medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, para CMSP Notícia, nós vamos trabalhar essa questão, né, Andréia? Para ajudar nesta construção, estamos com um repórter. Bom dia, Jonas. Olá, bom dia Jonas, bom dia a todos. Estamos aqui nos estúdios da EFAP, estamos aqui no movimento para ver algumas coisas sobre os ângulos, né? Hoje nós vamos fazer uma reportagem relacionada a isso e eu quero mostrar para vocês, beleza? Então acompanhem comigo. Isso mesmo. Então hoje nós vamos construir, né, demonstrar a relação de ângulos aí, né? Então essa relação de ângulos que nós vamos construir, vamos tentar demonstrar um pouquinho na prática, não é isso? Isso. Para você que está acompanhando, estamos nos referindo ao caderno Aprender Sempre, na página 98. Então, né, para essa primeira pergunta, né, e aí eu vou colocar para vocês, é possível identificar ângulos retos? Jonas, você que está aí nos estúdios da EFAP olhando, é possível identificá-lo? Olá, agora eu estou aqui para mostrar para vocês os ângulos de 90 graus. Isso mesmo, os ângulos retos. Como vocês conseguem observar aqui, esses ângulos que estão no azulejo, né? Eles são ângulos de 90 graus. Mas não só aqui eu consigo encontrar. Vou mostrar outro para vocês. É isso mesmo. Olha o tamanho desse retângulo. Nesse retângulo, todas as pontas são ângulos de 90 graus. Será que você consegue identificar outros? É com vocês aí do estúdio. Isso mesmo, Jonas. Então, aí você de casa, você aí que está acompanhando, será que é possível identificar esses ângulos? Então, ângulos retos, né, que nós chamamos ângulos de 90 graus. Anote, deixe bem pontuado isso com vocês, que é muito importante. Então, toda vez que eu chamar um ângulo reto, eu estou falando que é um ângulo de 90 graus. É um ângulo exato, não é isso, Andréia? Isso. Mas não temos apenas o ângulo reto, temos também ângulos maiores que 90. Esses ângulos chamados de ângulos obtusos podem ser identificados em vários objetos. Vamos ver se o Jonas consegue encontrar? Retornamos aqui para mostrar para vocês, então, um ângulo superior a 90 graus. Isso mesmo, esse banco aqui ao meu lado, ele apresenta para vocês uma construção superior a um ângulo de 90 graus. É um pouquinho difícil de encontrar, mas como vocês podem observar, essa construção ele tem um ângulo superior a 90. Então eu consegui aqui localizar. Será que vocês conseguem? Retornamos aí com vocês. Isso mesmo, Jonas. E vocês aí de casa, conseguiram identificar? Esse é um pouquinho mais difícil de identificar, esse ângulo, no caso aí, superior a 90 graus, que nós chamamos de ângulo obtuso. Isso mesmo, o ângulo obtuso que ele tem aí um superior a 90 graus e inferior a 180. Então esse ângulo pode variar, por exemplo, 140 graus, 180 graus, quase ali, 190 já não é um ângulo obtuso, aí vocês vão observar. Então esses ângulos que vocês podem identificar, vocês tentem reconhecer aí em casa, basicamente nós
nós chamamos de ângulo obtuso, sempre superior a 90 graus. Mas temos outro, não é isso, Andréia? Sim, as figuras espaciais também possuem ângulos e podemos observar. Jonas, me fala um objeto que consegue ver num desses ângulos. Olá! Agora estamos aqui para mostrar para vocês um ângulo menor que 90 graus. Isso mesmo, a construção dessa escada aqui tem um ângulo inferior a 90 graus, como vocês podem observar. Será que você consegue localizar isso? Então, é com vocês aí do estúdio. Isso mesmo, Jonas. Olha, um excelente trabalho identificar esses ângulos aí menores que 90 graus, né, que nós chamamos de ângulos agudos. Anote aí, deixe bem anotado que é muito importante essa notícia, que é o seguinte, esses ângulos agudos aí, eles têm característica o ângulo menor que 90 graus. Isso mesmo, ele está entre 0 e 90 graus. Por exemplo, ângulo de 30, 45 graus, ângulo de 60, eles são ângulos agudos. E eles aí apresentam, né, esse valor e nós comentamos com esse nome. Então, deixe bem anotado que é muito importante aí para esse começo, não é isso, Andréia? Isso, vamos fazer uma correção. Agora sim é que vamos falar sobre as figuras espaciais que também possuem ângulos e podemos observar. Jonas, me fala um objeto que consegue ver um desses ângulos. Olá! Estamos de novo aqui para mostrar para vocês agora objetos espaciais com construção com ângulo reto. Isso mesmo, no caso esse sofá aqui, ele possui ângulos retos em sua construção, como vocês podem observar. Então temos objetos espaciais aí que tem esse ângulo reto. É com vocês do estúdio. Isso mesmo, né? Esses objetos espaciais que nós chamamos aí de 3 dimensões. Basicamente, você tem além, né? Você tem 3 lados desse objeto, geralmente aí você encontra, e nós chamamos eles de espaciais, né? Objetos tridimensionais. Quando você encontra, por exemplo, um pote lá, você vê aquele ângulo de 90 graus. Isso mesmo, você consegue identificar esse ângulo de 90. Será que você aí na sua residência consegue identificar esses ângulos? Esses ângulos, basicamente, aí estão a todo o valor, né? Você encontra ele em todos os objetos, basicamente. Lá no seu computador, no seu celular, na sua televisão. Isso mesmo, a sua televisão aí tem um ângulo de 90 graus. Então, esses objetos tridimensionais também possuem esses ângulos. É muito importante, localize aí no seu caderno do Aprender Sempre, na página 98, que esses ângulos, né, essas construções estão aí para você. Será que você consegue construir? Não é isso, Andréia? Será que eles conseguem fazer? Então, para construir, né, as orientações do material é para utilizar palitos de fósforo, mas é possível utilizar outros materiais. Jonas, demonstre a construção do ângulo de 90 graus. Olá! Estamos aqui agora para construir 3 ângulos de 90 graus. Estou na presença da professora Fernanda. Tudo bem, professor Jonas? Tudo bem. Ela vai construir com vocês, ela vai demonstrar como faz esses 3 ângulos, beleza? Vamos lá. Então, o primeiro, a gente pode fazer dessa forma aqui. O segundo, podemos fazer desta forma. E o terceiro, dessa forma aqui. Excelente! É nessa forma que ela consegue fazer 3 ângulos de 90 graus. É com vocês aí do estúdio. Será que você aí de casa consegue? Isso mesmo. Então a ideia aí é você construir um ângulo de 90 graus, né? Na página 98 você pode identificar. Tente fazer não apenas aí com fósforo, né, com palitos. No caso aí eu utilizei o EVA, né? A professora Fernanda utilizou o EVA para construir esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus que você consegue identificar muito fácil aí no seu dia a dia, ele tem algumas características. Aí a ideia é ser bem simples. Mas, nas próximas aulas, vocês verão que existe uma forma aí com compasso ou com transferidor, né? Com transferidor é até mais fácil você construir isso, ou com objetos, no caso aí utilização de software, como o GeoGebra, como nós já trabalhamos aqui, é possível construir esse ângulo. Esse ângulo é muito importante você identificá-lo, que ele será muito trabalhado nessa relação de triângulos.
Mas não só são esses ângulos que nós vamos construir, não é isso, Andréia? Sim, se é possível construir um ângulo de 90 graus, então um ângulo menor que 90 graus também é possível? Olá, estamos aqui para demonstrar para vocês agora a construção de um ângulo menor que 90 graus. Estou na presença da professora Fernanda. Tudo bem, professor Jonas? Tudo bem, ela vai fazer então com vocês, pode ser? Pode, vamos lá. Prontinho. Essa então foi a demonstração aí de como se faz a construção de um ângulo menor de 90 graus. É com vocês aí do estúdio. Isso mesmo, né? Essa característica do ângulo aí inferior, que é o que nós chamamos aí de ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus, ele tem basicamente essa característica aí de ser bem justinho, né? De ser basicamente essas duas retas aí, esses dois palitos de fósforo, né? Que você pode utilizar, ou o EVA, como o professor Jonas ali e a professora Fernanda utilizaram, que é você colocar, que é que você construir ali esse ângulo bem pequenininho. Tente fazer na sua residência, é muito importante esses ângulos aí, talvez encontrar, talvez você ver no dia a dia e seja talvez mais difícil você ver facilmente, mas fazer aí no papel é muito mais simples. Tente executá-lo em casa, tente colocá-lo, que você tem que entender alguns passos e aí mais para frente nós vamos trabalhar sobre isso. E outros ângulos, Andréia, é possível? Sim, e o último, para construir um ângulo superior a 90 graus. Jonas, demonstre a construção. Estamos aqui agora para demonstrar com vocês um ângulo superior a 90 graus. Estou na presença da professora Fernanda. Tudo bem, professor? Tudo bem, ela vai fazer a demonstração com vocês, beleza? Vamos lá, pessoal. Maior que 90 graus. Prontinho. Beleza, é isso aí. É com vocês aí do estúdio. Caramba, esse Jonas é um mal, hein? Folgado, né? Você é louco, no ar-condicionado é fácil. Muito obrigado, Jonas, aí pela participação. Muito obrigado por fazer parte aí, né? Principalmente dessa construção aí que nós estamos fazendo com os alunos, né? Então, vocês aí de casa, como vocês viram, esse repórter que, no caso, apresentou aí para vocês os ângulos, muito brilhantemente, professora Fernanda, muito obrigado. Mas esse repórter que apresentou aí para vocês, ele apresentou algumas características importantes, apesar de toda a sua competência, né, como nós podemos colocá-lo, mas parabéns aí. Então, como vocês podem observar, um ângulo que tem, no caso, superior a 90 graus, que nós chamamos aí de obtuso, esse ângulo pode ser um ângulo de 130, 140 graus, 150, né? Então você consegue localizar essa característica. No que nós vamos trabalhar aqui, aí eu vou até pedir para a professora Andréia. Professora, muitos comentários aí no chat das pessoas? Sim, há um comentário aqui do Pro Carlos Eduardo, deve ser. Ele coloca, o ângulo de 90 graus sempre é representado com um quadradinho. E aí, Jonas, alguma coisa para você comentar sobre? Excelente, essa característica mesmo. Esse ângulo de 90 graus, nós colocamos sempre essa relação, essa ponta aí nesse ângulo aí, um quadradinho, né? Ele sempre vai representar este formato. É muito importante vocês terem essa característica, porque esses ângulos aí que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas, né? Ao longo dessas aulas vocês vão ver a relação do triângulo. Hoje, basicamente, a ideia é vocês encontrarem essa relação aí, essa relação desses ângulos. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né? Eu vou tentar colocar aqui para vocês a seguinte ideia. Então, eu tenho aqui a seguinte ideia que eu posso também trabalhar, né, Andréia? Que é com a relação aí do relógio. Então, aí no relógio, nesse horário, vou até perguntar para você, Andréia, que horas são agora? Agora são 9 horas e 14 minutos. Repita. 9 horas 14 minutos. Boa, isso mesmo. Então, um relógio, né, ele pode representar esses ângulos, tanto pelo seu movimento, que é o que nós vamos observar aqui, tanto pela construção que ele obtém. Se vocês observarem nessa telinha aí de vocês, eu tenho um ângulo, no caso aqui, de exatamente aí 90 graus, né? Então eu tenho aqui, ó, como o professor colocou essa ponta aqui, esse ângulo aqui ele forma 90 graus
entre os ponteiros, né? Então, entre esses ponteiros, eu posso representar em um ângulo de 90 graus. E se eu movimentar esses ponteiros, tanto dos minutos quanto dos segundos, que é o que vai aparecer aí para vocês. Na telinha de vocês, então, está a seguinte pergunta. Interaja com a gente, comente lá. Em meia hora, né? Quantos graus gira o ponteiro grande, que é o ponteiro dos minutos? Quanto ele gira, né? Quantos graus ele vai fazer, ele vai girar? Nós vamos para o intervalo e já retornamos. Jonas, muita participação aqui. Há um comentário também bem legal, vou começar pelo comentário. Na porta também conseguimos mostrar a angulação, Jonas, é do Pro José Augusto. E Adrian, da Pro Maria, diz que vai girar 180 graus. A Inês, do Pro José Francisco, deve ser, também disse que vai girar 180 graus. Muitos estão gostando bastante da aula, de como você elaborou. Estão dizendo que você é uma figura. Não sei se de 90 graus, mas é uma figura. Vamos lá. Parabéns pela criatividade. Proselma também respondeu 180 graus. Professor Altieres, de Franco da Rocha, também 180 graus. Franco da Rocha, Jaboticabal, muita gente aqui. Diadema.
Vamos lá. Boa, isso mesmo. Então, como vocês podem observar, né, o movimento do ponteiro, no caso aí dos minutos, ele faz uma rotação de 180 graus. Isso mesmo. No caso ali na posição que ele estava inicial ali, que era nos 12, né, no caso zerado, digamos assim. Na telinha de vocês vai aparecer a apresentação, que é a seguinte. Então, um ponteiro grande, ele gira aí, no caso, 180 graus. Mas ele faz um movimento assim, ó. Literal, né? 180 graus aqui, ó, é a representação que eu consigo localizar, nesse ponto. Então, o que eu tenho aí? O que eu posso observar nessa movimentação aí? Eu tenho, então, um ângulo de 180 graus, basicamente, ali, né, no movimento que vocês têm, do ponteiro. Mas eu poderia também ver outros ponteiros, né? Eu poderia ver outra movimentação. E se eu te desse o contrário? Se eu falasse o seguinte, ó. Então, eu vou até pedir para o diretor colocar na telinha, que é essa movimentação aqui, ó. Então, esse ponteiro aqui de 180 graus. Então, se eu te desse outra relação, se eu te falasse uma outra forma de representar esse ponteiro, por exemplo, se eu te desse o tempo, você conseguiria localizar, então, o ângulo ou o movimento? Na telinha de vocês vai aparecer que é o seguinte, ó. Quanto tempo gasta um ponteiro que gira 90 graus? No caso ali eu estou falando ponteiro grande, né? O ponteiro dos minutos. 90 graus, quantos minutos? Nós vamos para intervalo, já retornamos. Jonas, apareceu um comentário muito importante aqui, da Pro Fátima, né? O aluno dela é Berraruan Gomes, deve ser isso. Ele disse assim, se 15 minutos são 90 graus, 30 minutos são 180. Aula de Geografia me ajudou agora, 7º C, do Francisco Martins dos Santos, da Praia Grande. Olha a interdisciplinaridade, hein? Boa, isso mesmo, né? Eu vi muitas respostas aqui de 15 minutos e é isso mesmo. Então, vocês podem observar aí, inclusive tem um transferidor, né, nesse relógio para facilitar. Então, 15 minutos é esse ângulo de 90 graus aqui, né? Esse ponteiro, ele vai até o 3 ali, como vocês observam, e ele faz ali um ângulo, no caso aí, de 90 graus, que nós colocamos como 15 minutos, né? É muito importante, principalmente nesse começo, a identificação dos ângulos, que nós estamos basicamente trabalhando a partir do ângulo de 90 graus. Isso mesmo, a partir do ângulo reto, né, nós podemos observar, nós podemos identificar isso. Beleza? Obrigado, Andréia. Obrigada, Jonas. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Até uma próxima aqui. Tchau, tchau.